Associação de São Paulo. Olá, Sr. Jorge Cáceres. Bem-vindo ao Passo del Camino, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. É um prazer tê-lo aqui como convidado neste projeto para falarmos sobre o caminho, que é uma coisa que tanto nos apaixona e que não podemos deixar de falar nunca, não é? Exatamente. Exatamente. O caminho nos une, É o caminho nos une. seria, né? O Seria, caminho nos seria- une não só a nós, como a tantos outros. Vamos lá falar um bocado. Ah, Como é que descobriu o caminho? Como eu descobri o caminho, ou como o caminho cruzou na minha vida, Ou esse poderíamos dizer também. também. Olha, começou em 1999. Nessa época, eu era professor universitário na área de espanhol e eu sempre ia na Bienal do Livro de São Paulo para adquirir materiais para poder trabalhar em sala de aula. E naquele dia que eu fui para a Bienal, estava acontecendo uma exposição de fotos do Caminho de Santiago de um peregrino, que ele foi várias vezes nos anos 90 no Brasil, e ele estava ali divulgando as fotos, e eu já fazia algumas trilhas aqui no Brasil. Eu já caminhava assim de uma cidade para outra, mas uma coisa totalmente esportiva. Sim. Eu não tinha nenhum contato com peregrinação, nem nada. E quando eu vi essas fotos, me chamou a atenção, porque era justamente o tipo de viagem que eu fazia, de um dia, no máximo um fim de semana. E eu perguntei para ele, né, o nome dele é Rui Veloso, ele até hoje trabalha com fotografia, e eu perguntei para ele de que se tratava isso, né? Porque eu falei, olha, eu gosto de caminhar, o que é isso? E aí ele falou, não, é uma peregrinação na Espanha, mais ou menos uns 800 quilômetros. E eu duvidei dele, porque eu não via alguém caminhando 800 quilômetros. Para aquele que nunca ouviu essa história, ele fala, não, essa pessoa é muito mentirosa. Então, eu resolvi voltar a casa e começar a pesquisar a respeito. E aí você sabe que esse vírus do caminho entra e não sai mais, né? E com isso eu acabei tendo esse contato, esse primeiro contato com o Caminho de Santiago. Comecei a me preocupar em estudar até que consegui ir para o caminho pela primeira vez em 2001. Mas tudo foi através de uma Bienal do Livro. Espetáculo, espetáculo. E você lembra-se qual foi a motivação que o levou ao caminho? Olha, a motivação, a princípio, foi mais de tentar algo que eu nunca tinha feito, que era uma caminhada de longa distância. Não era um fator religioso. Eu estudei antes de ir um pouco o caminho e eu sabia do que se tratava, mas eu não tinha esse cunho religioso, nem de procurar algo, mas assim, um desafio, né? Na época, eu acredito que seria para mim como o Everest para um alpinista. Sim. Então, assim, olha, se esse é o maior que eu conheço, é esse que eu quero fazer. E, logicamente, a transformação vem dentro, né? Sim. Muitas vezes a gente fala, os motivos que levam a Santiago, ao caminho, são diferentes, mas a gente acaba se encontrando lá dentro, né? Olha, vou-lhe recomendar. Existe um artigo que saiu há pouco tempo do Alex. O Alex é um amigo meu, é um peregrino muito conhecido, sabe? Eu gostava em Sim, no Albergue de Bonaia, que saiu no Eroski há pouco tempo, que se chama-se Peregrinos, sim. Ah, e eu ando, pronto, ele fala um pouco do que é um pouco a problemática no sentido de peregrinos começarem os últimos 100 quilómetros ou de peregrinos sim. apanharem autocarros ou táxis e, ou ficarem, ou não sei, ou não transportarem as mochilas, pronto. Essa problemática que é muitas vezes falada no caminho, ele explica, e adorei o artigo. ah, Ele explica que o bonito do caminho é ver essas pessoas fazerem da primeira vez o caminho assim, mas depois vê-las a transformar naquilo que é considerado um peregrino. E sendo prontos, nos primeiros anos podem não transportar a mochila, mas se calhar no ano a seguir já podem fazer o caminho completamente de uma maneira diferente.
E o bonito do caminho é ver essa transformação. E se você puder, está muito bem escrito, gostei muito. Uma pergunta difícil. Se pudesse, por alguma razão, você pudesse voltar atrás no tempo e pudesse voltar ao seu melhor momento no caminho, qual seria? O melhor momento, se eu pudesse voltar para um momento que eu vivi lá dentro, Sim. eu acredito que seria, depois de 3 caminhos, eu consegui subir na torre da igreja de Onate, e na Navarra. Eu pedi, inclusive eu tive que ficar um dia a mais em Puente la Reina, porque era o meu sonho subir ali. E eu consegui abrir aquela portinha que tem ali, porque não tinha nada, nenhuma chave nem nada, é apenas puxar a porta e abrir, e você tem acesso aos sinos da igreja ali, da pequena eremita de Onate. E foi um momento muito mágico para mim, é até muito, muito emocionante, porque realmente era a concretização de um sonho. Não saberia dizer ao certo por que o sonho de subir numa torre, mas realmente foi um momento muito mágico para mim. Subir ali depois de 3 caminhos. Espetáculo, espetáculo. Agora vou-lhe pedir, se você não se importar, que partilhe connosco algumas histórias, algumas, como os espanhóis dizem, algumas anedotas do caminho que tenham marcado muito e que você gostava e que você gosta de partilhar connosco, por favor. Bom, até uma que essa semana voltou a se unir à história foi assim, no meu primeiro caminho, em 2001 e depois em 2003 também, mas foi um caminho que eu não tinha tanta informação. O que a gente encontrava na internet no Brasil não nos dava tanta informação. E eu fui com muito pouco dinheiro. Tanto que, assim, eu fui realmente para fazer a comida nos albergues, porque não teria condição de pagar um menu todos os dias. E quando cheguei em León, o meu dinheiro acabou. Eu tinha levado, para você ter uma ideia, para um caminho francês, a gente sempre aconselha aqui, pelo menos antes da pandemia, agora com a pandemia a gente precisa observar de novo esses valores, mas eu sempre falava entre 30 a 35 euros, até 40 euros passa bem, tranquilo, albergue, comida, tudo. Eu acredito que eu não tinha levado 20 euros por dia. E quando eu cheguei em León, acabou. Quando eu estava em León, eu estava na frente da catedral e como que querendo falar com Santiago de me ajudar, porque realmente ou eu fazia uma peregrinação realmente muito rústica, de não ficar em albergues, de dormir em portas de igrejas, pedir para comer, ou eu voltava para o Brasil. E eis que me aparece um senhor, ele olhou e tinha aquela bandeira do Brasil na minha mochila, e aí ele se apresentou como brasileiro também, ele estava começando o caminho ali, né? Ele morava em São Paulo também, onde eu moro, e ele chegou para mim e falou assim, eu vejo que você não está com boa cara, né? E eu contei para ele o que tinha acontecido. E ele falou assim, olha, eu não sei por que eu vim começar em León, porque ele começava o caminho naquele dia em León, mas talvez eu esteja aqui por isso. Ele me deu 500 euros ali na praça, e ele falou assim, aqui está meu endereço, e quando você chegar em São Paulo, pague do jeito que puder. Nossa. Sabe? É aquela coisa que é muito. Eu vejo assim, às vezes a gente pede dinheiro para um familiar e não obtém. E aparece uma pessoa do nada, identificando uma bandeira de um país, que era também a dele, e ele percebeu que o papel dele, talvez ali no caminho, fosse esse, né? Porque realmente, é como eu falo, o que são os destinos, né? Uma pessoa sai do Brasil para encontrar com você, porque olha que a gente pode mudar de etapas, pode andar mais, poder andar menos, e nunca vai se encontrar com essa pessoa, mas ele começar no dia que eu estou ali na frente da igreja, pedindo uma, digamos, uma orientação,
né? Um sinal. O que que eu faço? Eu continuo ou eu volto para o Brasil? E aí vem o sinal em forma de dinheiro, que é algo difícil no mundo de hoje, É difícil mesmo. e numa quantidade que sobrou, né? Porque realmente 500 euros para os últimos 300 quilômetros já era mais que suficiente. E nós ficamos grandes amigos. Depois ele mudou para o norte do Brasil, e essa semana ele me achou no Facebook e voltamos a retomar o contato. Esta semana. Esta semana. O Nossa. nome dele é José Biziac. E Ou você seja, falou o com ele. caminho tem muitas histórias, E né? chegou a pagar para ele. E sim, aí eu lembro que, claro, imagina, a vida de professor nunca é fácil. Eu lembro que eu voltei para o Brasil, a gente manteve a amizade até ele mudar para outra cidade, mas eu ainda demorei bem uns 4 meses para devolver, porque eu precisava trabalhar e o salário de professor na época não era tão bom, mas ele entendeu tranquilamente. Eu ia devolvendo 100 euros por mês, algo assim, e ficamos grandes amigos, apesar da distância, mas ficamos um pouco distantes. E essa semana, justamente, a gente acabou retomando o contato. Ele mora lá para cima da Bahia, mais para cima da Bahia ainda. Ainda. Mora Nordeste. em João Pessoa, bem ao norte. Engraçado, engraçado. Espetáculo. Pois é, mas realmente alguém te dar dinheiro no caminho, realmente. Não, Eu já essa vi aí. isso várias vezes. Eu já vi Sim. várias vezes, né? Eu próprio, não sei se deve fazer isso, mas não sei se é por ser peregrino ou não, mas eu não. Eu, pronto, eu no primeiro dia, e isso posso lhe contar, no primeiro dia que eu estive no albergue de hospitaleiro, no meu primeiro dia de hospitaleiro, foi em Uhum. fevereiro. Estava lá, recebi 4 peregrinos. Nesse dia, uma das peregrinas era espanhola. E eu paguei-lhe. Ela não tinha dinheiro, e eu paguei-lhe, eu meti 5 euros do meu bolso para ela dormir no albergue quando eu Uhum. estava de hospitaleiro. Houve Sim. outro dia mais complicado no sentido de que eu não posso deixar ninguém a dormir na rua. Não posso. E houve um dia muito complicado e depois até veio ser uma história engraçada, porque isto foi em maio de 2019. Em Sim. maio, principalmente no caminho português, o mês de maio e o mês de setembro são incríveis. É sempre tudo a lote, é muitos peregrinos. Ah, Estava, não sei, dia 1 ou 2 de maio de 2019, eu estava no albergue. Estava no albergue até estava num dia da semana, porque em Barcelos é festas de Barcelos e o hospitaleiro que trabalha lá, que é o Carlos, tinha tirado 2 ou 3 dias de férias e quem foi fazer o lugar dele foi eu. E como eu trabalho de noite, eu tenho tempo de tarde, eu estava no albergue. E eu nesse dia, houve um dia, não sei se foi dia 2 ou dia 1, o albergue tem capacidade para 42 pessoas. Eu nesse dia consegui meter dentro do albergue 58. Bom. O Carlos, o funcionário, na terça-feira a seguir, isto foi numa sexta, na terça-feira a seguir, 68. Praticamente 50% a mais da capacidade. Sim, sim. E sei que o dinheiro é um problema, mas acho que um caminho os peregrinos têm que se ajudar e pouco a pouco todos conseguimos. Sim. Ahm, vamos continuar, já me emocionei, mas pronto. Ah, Ah, vamos continuar. Pronto, você desde janeiro de 2021, que é presidente da GACS, de São isso, Paulo. Conta-nos isso. um pouco sobre a associação e sobre o trabalho que pretende desenvolver neste Uhum. tempo que vai estar como presidente da associação. Muito bem. Bom, a associação, eu diria para você que dentro do que eu tenho de vida dentro do caminho, que começou praticamente em 2001, eu conheci a CACS um pouco mais tarde. Eu conheci ali por 2010. Eu, em São Paulo, já era professor de espanhol do Instituto Cervantes, que é um órgão do Ministério da Educação espanhola. Sim, eu conheço.
o Instituto Cervantes, né, bem conhecido no mundo, aqui em São Paulo é bem grande, e eles sempre pediam para a gente dar palestras sobre qualquer tema, justamente para que as pessoas viessem, ouvissem em espanhol, as pessoas se entusiasmam e vão depois fazer os cursos. E eu justamente eu fui fazer falei, bom, eu conheço o Caminho de Santiago, vou falar do Caminho de Santiago, e nesse dia o pessoal da associação foi, hoje esse pessoal que foi lá nessa palestra, inclusive hoje são grandes amigos, eles foram para saber se essa pessoa que estava lá ia falar bem, ou se ia falar alguma besteira. E aí, depois eles me convidaram para ir para a associação. Falei, olha, por que você não faz o trabalho voluntário lá também? Pelo conhecimento que já tinha do caminho. E eles me convidaram e eu fui para o caminho, para a associação. Eu comecei a fazer um trabalho voluntário, a princípio, mais de receber as pessoas e dar as primeiras instruções para quem vai pela primeira vez, que é um dos papéis da associação. Mais para frente, acabei criando um curso de espanhol rápido para peregrinos. Eram 8 aulas para a pessoa saber as comidas, se precisar de ajuda de um médico, como falar partes do corpo, ou seja, facilitar um pouco a comunicação do brasileiro, né, nesse sentido. Então, eu sempre fui me envolvendo cada vez mais. Logicamente, quando eu deixei de dar aulas e me tornei somente tradutor, eu comecei a viajar muito e eu não podia assumir cargos. Sim. Agora, com a pandemia, veio a oportunidade de ficar mais tempo em casa, então acabei assumindo essa responsabilidade, que realmente a Associação de São Paulo, eu acredito que cresceu bastante, né? Ela já tem 25 anos de existência, mas além das palestras preparatórias para quem vai pela primeira vez, e não são palestras apenas do francês, mas de praticamente todos os caminhos que nós temos, palestras do primitivo, do português da costa central. Agora vamos ter que incluir outros, porque aparecem outros caminhos portugueses, Via de Sim. la Plata e assim por diante. Então, assim, palestras preparatórias, tem curso de espanhol para peregrinos. O ano passado, nós lançamos o curso de francês para peregrinos, para quem vai começar de Le Puy, Arles, Vézelay, porque tem muito brasileiro já começando na França, Olha, mas na França, não tenho essa noção. Paris, Sim, sim. e são 2 meses de caminho. E realmente, assim, você precisa ter um básico de francês para se comunicar. Para você sair de Paris e chegar a Saint-Jean, Sim, é sim, sim, sim. quase 20, 25 dias. E é necessário saber um pouco de francês. E o brasileiro, ele tem muito pouco contato com o francês. Então, foi também outro curso que resultou muito bem. Caminhadas preparatórias. Todos os meses nós fazemos uma caminhada que gira em torno de 18 a 20 quilômetros, com carro de apoio, caso a pessoa que vai pela primeira vez necessite, sabe, não consigo terminar esse trajeto porque ainda estou me preparando, é muito cedo, não consegue fazer 20 quilômetros. Então, assim, nós temos toda uma estrutura, realmente. Uma coisa que chama atenção na CACS são as áreas Sim. que ela tem. A área do ensino de línguas, as palestras preparatórias, a parte de, como eu falava também, de caminhadas. Nós temos caminhadas desde de 1 dia, 2 dias, até de 8 dias. Em outubro, nós temos uma semana, que é a da nossa padroeira, aqui no Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida. A semana do 12 de outubro, praticamente a semana para, né? Universidades param. Então, nós conseguimos fazer caminhadas de 8 dias, e aí nós conseguimos até, inclusive, ir para outros estados do Brasil, porque, como você sabe, o Brasil é um país continental, né? Sim. É absurdo, assim, o tamanho disso, né? Aqui a gente pode pegar um voo dentro do Brasil que dura 6 horas de viagem. Se uma pessoa quiser sair do sul do Brasil e ir para o norte, são 6 horas de viagem. Então, realmente, as dimensões do Brasil são muito grandes, e uma caminhada de mais de 2 dias, 3 dias, permite que a gente pegue um avião, faça todo esse... Mas sempre visando uma preparação. A gente não escolhe uma caminhada simplesmente porque ela é bonita, é turística, não. A gente primeiro vê as dificuldades, qual é a necessidade, como ela se adapta ao caminho de Santiago, quais são as características particulares disso, para poder mostrar isso para os peregrinos, né? Então, quem se prepara com a gente, olha,
É essa mesma, a padroeira. Eu tenho aqui. É isso mesmo. 12 de outubro, o dia dela aqui no Brasil. Curioso. Sabe que o dia de outubro, é mesmo curioso, também é dia da padroeira de Espanha. Sim, 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 exatamente. Em 2019 Exatamente. estava em Sevilha, que é bem que eu estava. Aham, sim, sim. Maravilha, E maravilha, Saragoça tem grandes festas também. maravilha. Saragoça também, Virgen Olha, del Pilar. vamos. Quero que nos fale e que nos explique agora um pouco sobre esses cursos que você está a dar agora sobre o Caminho de Santiago. Aqui da Universidade Sênior Contemporânea, são conexões do caminho, mais uma vez. Eu sempre fui de escrever muito nas redes sociais, já há mais de 15 anos, sempre, às vezes, um povoado, um monumento, um mosteiro, sempre explicando a história para os brasileiros. E há uma coisa de uns 3 anos, 3 anos exatamente, 2018, o Arthur Felipe, que é o diretor da universidade e um dos professores, ele começou a fazer contato comigo, assim como nós estamos fazendo, e disso se tornou uma amizade que, sem esperar nada, em 2019, nós fomos fazer o aragonês, eu fui com a minha esposa fazer o aragonês em 2019, para terminar os estudos de um livro que estava fazendo, e eu resolvi visitar o Porto para conhecer pessoalmente o Arthur. E uma das coisas que eu comentava com o Arthur era justamente da gente tentar fazer algum dia um curso, ele falando do caminho português, eu falando do caminho francês, mas a ideia, que seria assim a longo prazo, seria um curso presencial na universidade dele, na universidade no Porto. Oferecer um curso de uma semana, 10 dias, e depois a pessoa faria um caminho português na sequência. Um brasileiro que tem 30 dias poderia fazer um curso desses. Essa ideia ficou mais ou menos guardada até o momento da pandemia. E quando veio a pandemia, uma das coisas que nós pensamos era oferecer alguma coisa para as pessoas que estavam em casa. Porque as pessoas, num primeiro momento da pandemia, as pessoas tinham que ficar em casa. Foi um choque, acredito, para o mundo, porque uma coisa é você querer ficar em casa porque quer e outra coisa porque deve ficar. Sim. Então, nós falamos assim, o que vocês acham de a gente fazer um curso unindo esses dois lados, português e francês? Ele aceitou, ele encarou a ideia muito bem, e aí nós nos propusemos a fazer esse projeto, mas assim, contando toda a história do Caminho de Santiago dos dois lados, algo que no Brasil muitas vezes a gente não consegue materiais tão facilmente. Então foi uma forma primeiro de ajudar as pessoas que estavam em casa na pandemia, e a gente, na verdade, não pensou que teria uma grande aceitação. Falamos assim, bom, se tiver 20 inscritos, está ótimo. E o primeiro curso fechou com 74 inscritos. Um número bem alto para uma coisa nova. Agora nós estamos iniciando a segunda edição, né? Nós estamos repetindo o mesmo curso, né? E, claro, a partir de maio, nós já estamos elaborando a sequência desse primeiro, né? Porque, assim, nós vemos, assim, que as pessoas querem saber do caminho, as pessoas se interessam pela história, basta você apresentar para elas. E muitas vezes não é tão simples, né? Não, Não é nada, tão nada. simples. Nada, no surgimento disso vem a minha próxima pergunta. Diga-me, se você souber, se não eu explico-lhe, o que é estas duas palavras em latins. O que é o pio latrocínio? Oh, Uh! isso eu vejo que essa pergunta vem de alguém de Braga, né? Pô, como não? Como não? Ou Bracar Augusta, não sei. Bracar Augusta. Olha, eu somente soube dessa história, porque, como eu disse, o meu enfoque sempre foi o caminho francês, a partir das nossas conversas com o Dr. Arthur. E eu achei incrível. Eu achei incrível essa história de uma pessoa da igreja
cometeram um roubo de relíquias, Pois, né? Se apropriar indevidamente, né? Porque eu acho que é a palavra certa, ele se apropriou indevidamente, né? E levou para Santiago. Mas realmente essa história é inacreditável, né? mas sabe, Aqui, eu soube há pouco tempo que naquela altura, esta pessoa, de quem estamos a falar, que é o bispo Aham. Diego Chalmeiras, Diego Gelmires. além de ser uma pessoa da igreja, quem mandava em toda a parte religiosa do que era na altura Compostela, ele também tinha poderio sobre, ou seja, era quase como um rei. Ele é que mandava no Sim. exército. Ele é que mandava no Aham. exército. Porque naquela altura a Galícia não é que fosse um Estado independente, mas estava um pouco fora do que era o Estado de Castela e Leão. Claro. Isto na altura ainda das invasões mouras que existia em Espanha. E então ele era o grande régio, assim por dizer, do que era Compostela. Exatamente. E ele, não sei se isso você sabe, ele tinha estudado em Roma com o Papa. Exatamente. Mesmo assim, ao conseguir trazer, por isso é que ele tinha, por isso é que ele disse que tinha poder sobre as relíquias que estavam em Braga. Ao Claro. conseguir levar, ou seja, vamos chamar o poderio religioso, o centro da cristandade na Península Ibérica, para o que era Santiago naquela altura, o que era Compostela naquela altura, Claro. Claro. porque também era amigo com o Papa. Sim, Mas mesmo sim. assim, ele próprio também entrou em guerra com o Papa, com Roma. Não foi só com Braga. E se eu pudesse, isso eu não sabia, mas soube há pouco tempo. Naquela altura, também existia outro grande centro religioso na Península Ibérica, que era Oviedo. Oviedo, claro. Era Oviedo, Claro. naquela altura também era muito importante. E em Astúrias. Oviedo passou algo parecido. Porque, ao que me contaram, gente daquela zona, Sim. que as relíquias, por exemplo, que agora estão em Oviedo, e Uhum. algumas delas, por parte, diz que foi um pano que cobriu a cabeça de Jesus. Pronto, estamos na parte do que são as lendas, mas está lá. Claro, claro. Disse que as relíquias que estão na Catedral de Oviedo, se não conhece, deve conhecer, que é lindíssima. Aham. As próprias relíquias não estavam lá. Estavam numa outra igreja, num Monte Sacro, também nas Astúrias, mas não exatamente em Oviedo. Não Aham. exatamente. E também foram levadas deste tal Monte Sacro para a Catedral do que é hoje a Catedral de Oviedo. Sim, sim, sim. E, ou Ou seja, seja, as pessoas veneravam e não tinha relíquia ali. exatamente. Não, e as pessoas, ou seja, as pessoas veneravam onde tinham as relíquias. Claro, Por claro. isso, por isso é que o Diego de Almeida chegou a Braga e levou as relíquias Sim, sim, de Braga sim, para lá, sim, para que os peregrinos sim. que quisessem venerar as relíquias Claro. as levassem, fossem venerar a Compostela e não a Braga. Sim, sim. E como você diz, né, assim, a grandeza que era Diego Gelmires na região, em termos de nome e de poder, realmente, assim, não tinha como dizer não. O que ele falava era lei. Então, não tinha como falar, olha, não vai levar. Eu vou levar e pronto. Sabe Mas é que realmente, nós sabemos que ele foi também, assim, tem toda uma parte, como você fala, do Pio Latrocínio e tudo, mas ele foi realmente um grande não, impulsor da catedral. isso Em está fora de questão. relação. É, Ninguém me pode negar, ninguém o pode-se. pode negar, Exato, atenção. exatamente. Mas não É uma começou grande com, parte. Uma mas grande atenção, parte de catedral, da catedral hoje que não tem a começou com marca do ele, não Diego. começou com ele. Não, claro, Foi com claro, claro. Pelaes. Exato. Mas Mas, ele deu mas um ele foi o impulso tremendo. grande impulso, sem dúvida. Sim, sim. Sem dúvida, não vamos estar aqui. Há uma série que você deve ver que se chama-se, está em espanhol, mas está na internet e é lindíssima, que é El Final del Camino. E é uma série que explica, e é lindíssima, eu adorei a série. Não é aquela série da construção da catedral? É, é essa Ah, eu mesmo. vi, eu vi, Essa, eu vi. encantou-me, encantou-me. E não É. venho a perguntar que eu ainda não vi Três Caminhos. Eu Três Caminhos ainda Aham. não vi. Mas a história de Ainda não Braga chegou no Brasil. Três Caminhos ainda não chegou no Brasil. já chegou em Portugal e até acho que vai dar no próprio na RTP2, que é o canal público português, acho que vai dar daqui a pouco. Mas Sim, já sim. chegou em Portugal, mas não interessa. Vi alguns minutos em espanhol, mas a história.
de Braga com Santiago é mais antigo ainda. E vamos. Sabe quem foi o primeiro bispo de Braga? Bispo de Braga, não. São Pedro de Rates. Ah, O primeiro bispo de Braga foi São Pedro de Rates. São Pedro de Rates foi discípulo de Santiago. E pronto, o que reza a lenda, o que reza a história, isto li eu num livro com 50 anos, aqui numa biblioteca aqui em Braga, foi o que eu li. Reza a história, reza a lenda, pronto, que foi Santiago que o mandou ficar em Braga, espalhar a palavra de Cristo aqui em Braga, tendo naquele momento em que parte para outros lugares da Espanha, quando veio fazer a evangelização aqui no fim do mundo, neste caso, a evangelização deixa São Pedro de Ratos aqui para praticar o cristianismo aqui em Braga, mandando-lhe dirigir uma igreja. Igreja essa que se diz, mas tudo lenda, que foi construída sobre um antigo templo romano dedicado à deusa Isis, ou Iris, algo assim. Uma coisa é certa, a Catedral de Braga hoje em dia está construída sobre um templo romano dedicado à deusa Isis. Mas o mais engraçado sobre isto, sabe como é que São Pedro Ratos morreu? não. Decapitado. Olha, Sabe algo comum, né? Algo comum. Sabe como é que foi descoberto o seu corpo? Um pastor português, da Póvoa de Varzim, pastor da Póvoa de Varzim, Sim. estava a pastar as ovelhas e viu durante a noite uma luz brilhante num certo ponto do monte, que hoje em dia chama-se Monte São Félix. E pronto, se encontrou lá o corpo de São Pedro Ratos. É parecido com alguém, não? Sim. Algo em comum tem, né? É, né? Não é? É. Pois é uma coisa que tem muitas coisas na história do Caminho de Santiago que às vezes assim acabam aparecendo com outros nomes, né? Outro dia estava, por exemplo, comentando sobre Prisciliano. Sim, outro. E Prisciliano, por exemplo, a traslatio de Prisciliano é praticamente a traslatio de Santiago, só que por terra, não pelo mar Mediterrâneo. Mas, né, as histórias parece que como que vão se misturando, né? Quer saber outra? E esta está não tanto com a história de Santiago, mas com a história do caminho. Você é caminho francês, Santo Domingo da Calçada, certo? Certo. A história que está toda por lá, certo? Sim. E Barcelos? Igual de Barcelos. Exatamente. Não é preciso ir muito longe, mas não. Exatamente. A igreja tem disso, né? Tem disso, mas a história de Santo Domingo e de Barcelos É mesmo? praticamente é a mesma. É Praticamente mesmo? é a mesma. A única coisa é que em Santo Domingo da Calçada não tem o galo como prato. Sim. Como iguaria, como culinária. Em E eu sei Barcelos que em tem. Barcelos é famosa. Em Barcelos é famoso. É famosa. Não, não, e atenção, a própria versão em Barcelos distingue muito. Eu creio que existem 3 versões diferentes até. Existem 3 versões diferentes, eu conheço alguma, mas. Claro. Mas é Mas engraçado. mas não há os galos dentro da igreja, né? Não, isso Em não. Barcelos, não. Curioso, uma altura, e acho que também não é, mas eu isso já não posso precisar. Eu no meu primeiro caminho, além de como eu já lhe tinha explicado, que eu falei com muitos peregrinos, antes mesmo de ir para o caminho, também tentei me debruçar um pouco sobre a história do caminho de Santiago em Portugal. Sim. E nesse sentido, eu falei com um curador da biblioteca em Barcelos, a falar sobre este tema, a falar sobre a história do galo. E ele disse-me, além de me ter falado de Santo Domingo de la Calçada, falou-me também num pueblo em França, em Lille, em França, algo parecido também. O galo? O galo também, algo parecido também.
continuando, só foi um Sim. pouco de história Ah, e aqui. você vê que na França, por exemplo, o galo é um símbolo também, Sim, né? exatamente. Então, O de Coque. sim, olha a Coca, exatamente. Ah, Até marca é. até marca é de Coque Sportif. Ah, vamos continuando. Estamos quase a chegar ao nosso final, mas antes, duas últimas perguntas. Olhando para trás, qual é a importância do caminho na sua vida agora? Bom, eu acredito que houve muita transformação, realmente. Eu posso lhe dizer que eu nunca pedi nada para Santiago. Não sou de, olha, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Mas todas as preces que eu faço, né, eu não sou um católico de ir na igreja, assim, todo domingo, nem Sim, sim, nada, mas sim. eu tenho as minhas É como eu, convicções, é como eu, é como né? eu. Eu acredito que a gente pode ter esse contato mais alto, independente de onde estiver, não precisa estar Exatamente, exatamente eu num lugar, sou da mesma opinião, sou da mesma opinião. né? Sim. Mas todas as vezes que eu quis me afastar de Santiago, porque eu, no meu modo de ver, fiz um caminho em 2001 e 2003, depois eu fui para 2006, que aí eu fui com a minha esposa. Depois de ir para mim com minha esposa, praticamente o ciclo, no meu modo de ver, estava fechado, porque já tinha ido 2 vezes e todas as vezes que eu queria me afastar de Santiago, sempre me aparecia alguma coisa para falar dele, sempre. Então eu acabei chegando à conclusão que assim não é mais para afastar de Santiago. Por isso que tem essas histórias de curso, agora também a presidência na Associação de São Paulo. Eu acabei me envolvendo muito, não atrapalha a minha vida profissional. Sim. Não é uma coisa que eu tive que largar para fazer isso, porque na realidade eu não vejo o Caminho de Santiago para mim como uma remuneração ou como Sim, sim, sim. algo que me pague as contas, né? Mas eu sei que assim, sempre que eu precisei de alguma coisa e eu pedi para Santiago, e eu faço às vezes algumas, digamos, algumas rezas, inclusive muito ligadas aos templários, que é uma coisa que eu adoro, Oh, né? Tanto já o somos dois? templarismo. Já somos dois? Olha, o templário para mim, hoje eu não estou na sala porque a minha esposa ela é astróloga, ela está lendo um mapa astral na sala, É Elisa. mas na parede da sala nós temos espadas templárias, símbolos de todo tipo, e esse templarismo, tanto os templários como Santiago foram os que têm guiado a minha vida nesses últimos 20 anos. E se às vezes eu passo por uma situação de dificuldade ou alguma situação mais de preocupação, não é que eu peça, mas eu peço uma proteção ou uma luz Uma luz, sim. Uma para luz. poder me guiar. E olha, sempre aparece, sempre aparece. E até mais rápido do que eu penso às vezes. É, não é? Muitas vezes não precisa esperar muito, acontece muito rápido. Acontece Às muito vezes, rápido. às vezes dá-nos as coisas que nós necessitamos e não sabemos que as necessitamos. Exatamente, Entendeu? exatamente. Estamos a chegar ao final, mas antes, duas últimas perguntas. Primeiro, o que é que você diria a um peregrino que vai começar o caminho pela primeira vez? Bom, um peregrino que vai pela primeira vez, o que eu diria para ele é para se entregar ao caminho, não ver a distância como uma dificuldade. Eu acredito que as distâncias ensinam, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam de um caminho ter 300 quilômetros, de Sim, ter sim, sim, sim. 800 quilômetros, e não são os quilômetros que fazem um peregrino, porque muitas vezes um caminho de 200 quilômetros bem feito é melhor que um de 800 Mal sem feito. coração, Exatamente, né? exatamente, exatamente. Então, eu acredito, bom, eu tenho muito claro assim que ninguém vai para o caminho não sendo chamado. Há um chamado realmente para que essa pessoa vá. Eu vi vários casos de pessoas que quiseram ir para provar para os outros que era possível porque um amigo dele tinha feito. E essa pessoa que vai sem Santiago no coração dificilmente termina o caminho. Porque para você terminar alguma coisa, e não somente um caminho, mas alguma coisa na tua vida, você precisa de determinação. E você só tem determinação quando você acredita que consegue. Porque se a gente coloca na cabeça que é impossível, que não consegue,
Pode ser a coisa mais simples do mundo, mas não vai acontecer. Então, eu acredito realmente que as pessoas que foram chamadas para o caminho de Santiago, elas, digamos que sem elas saberem, elas já estão sendo preparadas para conhecer esse novo mundo que espera ali dentro. Espetáculo, espetáculo. Olha, eu agora vou-lhe fazer uma pergunta rara, que nunca fez em português, mas a ver se você me consegue entender. Quando pensa e quando fala no caminho, o que é que dizem os seus olhos? Bom, dependendo do tema da história, do que eu estou contando, realmente eu não consigo terminar a história, né? A emoção realmente é muito forte. Como eu comentava, por exemplo, o exemplo da Torre de Onati, por exemplo, às vezes eu estou numa palestra e às vezes eu tenho que parar porque começa a embargar a voz aqui e trava realmente, porque parece que a gente como que volta para o momento, né? Volta para aquele momento que a gente passou. Então, assim, para mim é um prazer falar de Santiago e do caminho, é uma coisa que não me cansa, né? Mas realmente há situações que a gente não consegue chegar até o final, porque a emoção toma conta. Eu muitas vezes não consigo. Exatamente, exatamente. É Bom, e impossível. como é comum, por exemplo, eu encontro com outro peregrino no caminho que eu nunca vi na vida, e em 5 minutos os dois estão comentando histórias e chorando juntos, né? Eu não vejo isso tão claro aqui fora, Sim, fora do caminho, eu também não, é né? verdade. Por isso que eu falo do chamado, porque, por exemplo, eu nunca vi o Guilherme na vida. E em 5 minutos parece que nós somos amigos de toda a vida. Sem dúvida. E isso não acontece aqui fora. Você queria que no caminho, vamos lá ver, o caminho proporciona a muita gente é que no caminho nós somos todos iguais. Ou seja, não há distinção. Estamos Exatamente. todos ali para o mesmo, a fazer exatamente o mesmo, independentemente de quem formos. Sem profissão, sem cargos. Você acha que no caminho a dimensão humana está mais valorizada? Ou está mais presente no caminho do que, por exemplo, noutro sítio? Ou seja, o que eu quero dizer? Se calhar nós no caminho contamos coisas a pessoas que nunca conhecemos do que provavelmente nós estamos a passar uma pessoa, falámos bom caminho, tudo bem, pronto. Contamos alguma coisa, mas na nossa vida vamos a passar no meio da cidade e não dizemos bom caminho, nem bom dia. Uhum, exato. Aqui é muito comum. Ninguém fala bom dia para ninguém. Né? Então você acha É, que olha, é, é interessante isso de todos iguais no caminho, né? Porque eu conheci todo tipo de pessoa. Eu conheci desde diretor de multinacional alemã, que ele foi para se livrar um pouco de um carro blindado, de seguranças para chegar em casa, né? E inclusive eu me lembro desse caso porque na realidade ele era uma pessoa de uma empresa muito importante, uma multinacional, né? E uma empresa alemã muito importante da indústria farmacêutica. E ele falava para mim que o grande problema dele era convencer a esposa que não precisava de segurança, porque ela sabia da vida dele fora do caminho e ela tinha muito medo da vida dele dentro do caminho, justamente porque não tinham segurança como ele tem na vida do dia a dia. E ele falava para mim justamente que ele realmente estava tendo ali dentro uma vida que ele nunca teve, né? E que ele via que ele precisava transformar de alguma forma isso na sua volta. Uma pessoa que tinha tudo, tinha poder, tinha status, mas que ele viu que no caminho de Santiago isso se perde e nem por isso ele deixa de ser feliz. Ou talvez seja mais feliz do que com a vida que ele estava levando. Né? Então, é interessante. E assim como outros casos de, por exemplo, nós sabemos, por exemplo, da situação que se encontra a Venezuela. sim. E eu conheci, por incrível que pareça, um venezuelano fazendo o caminho francês, sem nenhum recurso, porque ele só conseguiu dinheiro para passagem, e as pessoas ajudavam ele, e ele chegou a Santiago sem recursos. Isso na vida, por exemplo, eu moro numa cidade em São Paulo, tem 20 milhões de habitantes, a grande São Paulo.
Aqui na porta, se uma pessoa cai desmaiada ou algum problema, Ninguém quer saber. dificilmente, não, passam do lado, mas não vão ajudar. Sim. Isso no caminho seria impensável. Talvez isso é uma das coisas que quando as pessoas chegam no caminho, é a grande aprendizagem das pessoas, né? Porque realmente, assim, esse espírito de colaboração, solidariedade, deve ter acontecido mais de uma vez também com a sua pessoa. Aconteceu comigo, por exemplo, de estar no caminho e uma pessoa sentada chorando embaixo de uma árvore, chorando muito, e eu me aproximava querendo ajudar, no sentido de, olha, você está com alguma dor, precisa de ajuda para chegar à próxima vila. E, na realidade, ele olhava para mim e falava assim, não, estou apenas pensando na minha família, estou pensando na minha vida, é o seu momento de reflexão, né? Mas a gente, quando vê uma pessoa nesse estado, a gente lá tem esse espírito de querer colaborar com a pessoa, de querer ajudar, e isso eu não vejo tão forte aqui fora, né? Infelizmente, eu acho que eu sempre comento isso nas minhas palestras, de que uma pessoa deveria fazer pelo menos o Caminho de Santiago uma vez na vida, Sem dúvida, para sem aprender dúvida. mais sobre a vida. Digo mesmo. Eu acho que tem muita gente no mundo que está faltando o Caminho de Santiago no coração. Sem dúvida. Completamente de acordo. Jorge, chegamos então ao final da nossa conversa. O meu muito obrigado e quero que saiba que tem aqui um amigo mais para o que for necessário. Muito obrigado. Exatamente. Eu agradeço pela oportunidade, pela amizade que está se formando a partir disso. Não vamos parar por aqui. Não, nunca. O meu próximo caminho, sem dúvida, estou esperando a pandemia nesse sentido, e eu confesso para você que aqui, como forma de mentalizar um pouco o meu futuro, eu tenho feito caminhadas diárias de 12 a 14 quilômetros pelas manhãs. Eu sei que estamos longe ainda de poder voltar para a península aqui no Brasil, mas eu tenho essa preocupação em me preparar, e meu próximo caminho, que já está totalmente assim oficializado na minha cabeça, é o português a partir de Lisboa. Então, eu acredito, Tem que passar por Braga. Exatamente, e vou passar por Barcelos para me hospedar no albergue que alguém está, com certeza. Acho bem.